Vivemos numa sociedade consumista, onde os valores vivem em constantes mudanças, em busca de satisfazer os mais diversos conceitos de felicidade existentes em nosso mundo. Diante de uma sociedade consumista, não existem verdades absolutas. Todos têm sua própria verdade e todos têm o seu próprio conceito de felicidade. Essa é uma característica de uma sociedade consumista e pluralista como a nossa. Descrever o que é felicidade seria então uma tarefa muito difícil. Para alguns, a felicidade é ter dinheiro e poder. Por isso muitos se inscrevem, participam de Big Brothers e outros programas e se sujeitam a qualquer tipo de baixaria em busca do dinheiro e do poder, pensando que alcançarão a felicidade. Bom, para outros a felicidade é morar num campo, viver longe dos barulhos, fugir do estresse causado pelo trânsito das grandes metrópoles, viver distante da vida corrida da cidade. Outros ainda acreditam que a felicidade é algo que não existe. É apenas um sonho, uma utopia. Eu acredito que a felicidade é possível. Sim. Entretanto, para sermos felizes, precisamos entregar nossa vida completa a Jesus Cristo. Isto é, só conseguimos nos tornar felizes quando abrimos mão da nossa vida para que Cristo seja glorificado através de nós. Então quer dizer que podemos ser felizes, sim. E você pode ser feliz mesmo nesse mundo consumista de verdades relativas. Eu gostaria hoje de deixar alguns princípios que podem ajudar você a alcançar a felicidade. Agora, estes princípios só serão possíveis de serem vividos se você verdadeiramente abrir mão do seu viver e deixar Cristo viver por meio de você. Então você poderá ser feliz. O primeiro, acredite em si mesmo. É interessante que muitos de nós não acreditamos em nós mesmos. Muitas são as causas para que a nossa autoestima se torne negativa. Palavras proferidas por alguém que possuía uma autoridade sobre nós, como pais, professores, chefe, elas se tornam palavras que tendem a colocar-nos para baixo. Palavras de amigos. Em uma das cidades que eu pastoreei, eu conheci um jovem. Ele estava afastado da igreja já há algum tempo. E após insistir para que ele retornasse aos encontros de jovens, ele me disse que não iria mais lá. Porque quando mais novo, ele era um adolescente muito obeso. Todos os adolescentes da igreja caçoavam dele por ser gordo. E as palavras que lhe foram lançadas se enraizaram neste coração, causando danos em sua autoestima e o afastando até mesmo de Deus. Devemos cuidar com as brincadeiras que fazemos, pois as palavras podem matar. Entretanto, palavras bem usadas podem gerar vida. Muitas pessoas se veem prejudicadas e infelizes em virtude de uma baixa autoestima. Vivem com um complexo de inferioridade. Devemos acreditar em nós mesmos. Deus acreditou em nós e por isso deu o seu Filho unigênito para que nós tivéssemos vida eterna. Deus acreditou em nós a ponto de entregar seu único Filho para que nós pudéssemos viver para sempre em comunhão com Ele. Jesus, ele acreditou em Pedro até o fim. Pedro andou ao lado de Jesus. Ele viu tudo quanto Jesus realizava. E afirmou crer que Jesus era o Messias, o Filho do Deus vivo. Afirmou ainda que morreria por ele se necessário.
Entretanto, na hora em que Jesus estava para ser crucificado, Pedro o negou, conforme nós podemos ver em João capítulo 18. E depois deste fato, o próprio Pedro passou a não acreditar mais em si mesmo. Ele pegou o seu barco e resolveu pescar. Ele queria voltar à velha vida, deixar de ser um pescador de homens para se tornar novamente um pescador de peixes. Mas neste momento crucial de sua vida, Jesus aparece a Pedro e o chama para cuidar de suas ovelhas. Jesus o chama novamente para ser um pescador de homens. Jesus continuou a acreditar em Pedro quando ele já não acreditava em si mesmo. Conforme lemos em João capítulo 21, verso 12 ao 17. Eu vou lhe dizer por que podemos então acreditar em nós. Porque Deus acredita em nós. Porque Deus acredita em você. Moisés, por exemplo, não acreditava que poderia ser um instrumento para libertar Israel da escravidão. E em sua primeira tentativa de libertar Israel do Egito, ele matou o guarda e ele saiu fugido do Egito. E depois disso ele se tornou um pastor de ovelhas e jamais ele pensou que um dia poderia voltar ao Egito e libertar o seu povo daquela situação. Entretanto, Deus continuou acreditando em Moisés e apareceu-lhe numa sarça ardente e o ordenou ir ao Egito para libertar Israel. Moisés resistiu e ainda tentou convencer a Deus de que ele não poderia fazer aquela obra. Mas Deus resistiu a Moisés e o ordenou a ir. E Moisés então se tornou o maior líder que Israel já teve. Deus não desistiu de Pedro, Deus não desistiu de Moisés e acreditou neles até o fim. E Deus acredita em você. Portanto, acredite em você, baseado no fato de que Deus acredita em você e de que Deus está disposto a investir em sua vida. O segundo princípio que eu gostaria de trazer para que você possa alcançar a felicidade. Visualize a nova pessoa que você é em Cristo Jesus. É interessante como Deus age por meio de nós. Deus acredita em nós, porque Ele não se prende a nos olhar no tempo presente. Deus acredita em nós porque Ele nos vê como uma nova criatura em Cristo Jesus. Quando Deus olha para você, Ele vê em você o potencial que Jesus tinha quando andou em nosso meio. Sabe que o próprio Senhor Jesus Cristo enxergou em nós este potencial? De tal forma que Ele disse que faríamos obras maiores do que Ele fez se crêssemos nele. João 14, verso 12. E Jesus, ao falar estas palavras, ele já estava visualizando que seríamos nele e não que éramos antes de conhecê-lo. Para que sejamos felizes, é necessário que tenhamos uma nova mente. O apóstolo Paulo escreveu as seguintes palavras: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eis aí o segredo para que consigamos a felicidade: sermos transformados a partir da nossa mente. E este é um convite a mudarmos a maneira de nos olharmos. Deus, ao olhar para nós e continuar fazendo projetos, nos ensinou que vale a pena acreditar naquilo que vemos pela fé. Poderíamos citar aqui toda a Bíblia, pois ela é o livro que nos mostra que Deus jamais desistiu do homem e foi capaz de vê-lo vivendo na cidade santa para sempre ao seu lado, como nos descreve o apóstolo João em Apocalipse, capítulo 21 e 22. Deus, ele olhava para o escatom, isto é, para a esperança futura, como uma realidade presente, e nos faz ver essa realidade através deste livro de esperança que é a Bíblia. Chegou o momento de você também olhar para o escatom, isto é, para essa esperança futura, como um tempo presente. Como? Bom, isso exige de você fé. Creia na palavra de Deus. Assuma o que a palavra de Deus diz a seu respeito. Crie agora uma nova imagem de si mesmo por meio da palavra de Deus.
Imagine-se segundo a palavra de Deus. A sua autoimagem irá mudar a partir do momento que você começar a se olhar através da palavra de Deus. Faça isso a partir de hoje. Declare que você é em Cristo Jesus. Se olhe a partir da nova criatura que você é em Cristo Jesus. E transforme então sua mente e todo o seu ser irá se transformar. Não diga, não posso, sou fraco, sou covarde, não tenho capacidade para isso. Eu não estou aqui falando de positivismo. Eu estou aqui falando de fé, de se crer naquilo que Cristo já conquistou para você naquela cruz, uma nova vida, de se posicionar e tomar uma atitude pela fé, de ser o que Deus disse que você é. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. E o Espírito de Deus habita em você agora. Jesus te libertou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Você está assentado juntamente com Cristo nos lugares celestiais. Deus não lhe deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Você possui a mente de Cristo, a sabedoria do Deus Criador do universo, o poder deste Deus. Tudo isso está dentro de você, por meio do Espírito de Deus que agora habita em você e que te guia a toda a verdade. E se você ainda não orou, entregando-se a Jesus Cristo, reconhecendo-se como um pecador e o reconhecendo como o único Senhor e Salvador, você poderá fazê-lo hoje e começar então a viver uma nova vida a partir deste momento. Entregue sua vida a Jesus. E uma vez que você fez esta oração, com fé, tenha certeza que a sua vida se inundará de paz interior. Mas eu quero que você tome uma posição hoje em sua vida. Decida ser o que a Bíblia diz que você é. Amém? Imagine-se cheio do Espírito Santo e será. Imagine-se corajoso e será. Imagine-se um pregador da palavra de Deus e será. Imagine-se um grande empresário e você será. Porque você irá andar pelo que vê com os olhos da fé e não pelo que você vê com os olhos carnais. E você tem uma boa razão para crer nisso que vos falo agora. Porque Deus te deu uma nova posição. Porque Deus te deu um novo espírito. Porque Deus agora luta ao seu lado. Luta com você as suas lutas. Ao se imaginar nessas novas situações, você estará gerando em você uma força interior que o moverá a transformar essa imaginação numa realidade. Esta força interior é a fé, que está agora calcada na palavra de Deus e não em sua força, e não naquilo que você pensa de si mesmo, mas no que Deus pensa de você. Visualize a nova pessoa que você é em Cristo Jesus e será feliz. Põe em prática esses dois princípios. Lembre-se que é preciso, primeiramente, abandonar sua vida, entregá-la plenamente a Cristo, para que você possa ser feliz. Pois só quem está disposto a perder a vida, encontrar em Cristo o real sentido da existência, pode pôr em prática esses dois princípios que eu falei e caminhar para a felicidade. Deus te abençoe.